Você já teve um pedido de oração respondido? Antes disso, você costuma orar? Você que já se converteu, entregou a sua vida a Cristo, como que anda a sua vida de oração? Você tem costume de ter um lugar específico? Costuma orar andando, sentado, em voz alta, em silêncio? Se você gostaria de saber um pouco mais de como que nós podemos desenvolver a nossa vida de oração, fique nesse vídeo. Roda a vinheta. Fala, meus amigos, vocês estão bem? Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo do nosso livro Nascidos para um Povo, e hoje nós iremos falar a respeito da oração. Eu gosto muito de um texto que o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, que ele diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, que Timóteo, antes de tudo, deveria fazer orações e súplica por todos os homens, pelos reis e por todas as pessoas. Paulo também diz à igreja de Filipos que ela não deveria andar ansiosa por coisa alguma, mas antes, por meio da oração, súplica e ações de graça, deveria oferecer os seus pedidos a Deus. A oração é um tema que foi desenvolvida por vários e vários homens na história bíblica e durante a história da igreja. O próprio Jesus vai dizer, quando ele faz o seu famoso Sermão do Monte, em Mateus no capítulo 6, que nós deveríamos entrar para o nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que está em secreto. Jesus vai dizer também no seu Evangelho de Marcos, no capítulo 11, que tudo aquilo que nós pedíssemos em oração, crendo que já recebermos, assim aconteceria. Ou seja, a oração é uma das maneiras que Jesus deixou para que, por intermédio do seu Espírito, nós pudéssemos ter acesso a Deus por intermédio da nossa fala. E o próprio Jesus vai dizer que uma das marcas, uma das características da sua igreja seria de ser reconhecida como uma casa de oração para todos os povos. O apóstolo Paulo vai dizer que nessa empreitada de oração, o Espírito Santo ele só não nos incentiva a orar, mas ele intercede por nós junto ao Pai. A oração é uma das ordenanças de Jesus que não vem só como um mandamento, mas vem também com um auxílio de tamanha importância que ela tem na vida cristã. A oração está totalmente ligada à nossa santificação e ao nosso conhecimento de Deus. É por intermédio da oração que nós falamos a Deus e ouvimos também dele a sua vontade, que flui a partir da sua palavra. Porém, nós sabemos que a oração não é algo tão simples de ser praticada, embora seja um mandamento tão claro nas Escrituras. Por muitas vezes nós nos distraímos e acabamos deixando de orar porque nós não nos programamos para isso, ou então porque nós também não sabemos a melhor maneira de assim fazer. Existe um livro que me ajudou muito na minha jornada de oração, que se chama Praticando a Presença de Deus. E a ideia do autor é fazer com que aquelas pessoas que estão lendo o livro pudessem tirar, primeiro de hora em hora, depois de minuto em minuto, e até ir regredindo a ponto que ele chega a te desafiar a ficar de segundo a segundo, sempre se lembrando da presença de Deus e cultivando uma vida de oração na mente. E você pode estar pensando, Wagner, mas isso é impossível. Mas isso é uma ordenança da própria Escritura. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Tessalonicenses que nós deveríamos orar sem cessar. A nossa mente deveria ser permeada pela palavra de Deus, a fim de que todos os segundos da nossa vida fosse motivado e lembrado das palavras de Deus e isso fosse resultado em oração. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em uma das suas cartas que a palavra de Deus deveria habitar ricamente em nós e a partir disso nós falarmos em salmos, hinos e cânticos espirituais. A expressão de louvor por intermédio da adoração e gratidão a Deus deve ser algo que é presente na vida da igreja e isso resulta em júbilo e em oração. E para poder facilitar um pouquinho dessa jornada, eu queria falar hoje de algumas maneiras que nós, na nossa comunidade local, temos tentado desenvolver a nossa oração. Por ser um tema que é tão complexo e que as pessoas têm dificuldade, não só de compreender, mas de praticar, nós estamos tentando desenvolver 3 maneiras práticas e objetivas de que a oração pode ser praticada no intuito de motivar e fortalecer a comunidade para que sejamos uma comunidade orante, vibrante e sempre presente nessa prática que Cristo nos ordena, que é orarmos a Deus. A primeira maneira que nós temos tentado desenvolver a nossa oração junto à nossa sala de oração, a nossa comunidade, é por meio de orações devocionais. A ideia é que a oração ela seja dirigida inteiramente a Deus, ou seja, nós oramos de maneira vertical, exaltando a Deus, exaltando os seus atributos, falando da sua bondade, falando da sua santidade. O objetivo é que por meio dessa oração devocional, que ela é centrada na pessoa
pessoa de Deus, a partir da revelação em Jesus, exaltarmos aquilo que Deus é e aquilo que Ele tem feito. E eu queria dar alguns conselhos práticos para que essa oração devocional tivesse um efeito objetivo na sua vida. O primeiro conselho que eu gostaria de dar é que você escolhesse um bom lugar para poder orar. Muitas pessoas não conseguem ter uma oração, digamos assim, que bem definida ou objetiva porque elas não têm um lugar de oração. O próprio Jesus disse que nós devíamos entrar para o nosso quarto. E óbvio que o quarto é uma metáfora de um local, de um ambiente onde nós nos recolhemos para que a gente possa orar. O local faz muita diferença porque ele nos dá solitude, ele faz com que a nossa mente se desligue daquilo que está lá fora. E o segundo conselho, inclusive, que eu gostaria de te dar para que você desenvolvesse a sua oração devocional, vertical a Deus, é que você desligasse o seu celular, cara. Muitas vezes nós entramos para poder orar e eu sofro um pouco disso e a gente quer ouvir uma música ou algo do tipo e a gente acaba às vezes se distraindo com o próprio celular. Então, na desculpa de colocar uma música ou então de fazer alguma coisa, a gente acaba às vezes se perdendo. Então, desligue o seu celular. Um outro conselho prático que eu gostaria de te dar é cante, pule e dance ao som de músicas que você gosta. A oração devocional é um momento extremamente importante para que você se extravase na presença de Deus, que você deixe com que as suas emoções ela ganhem forma em adoração e em louvor a Deus. Uma outra maneira de desenvolvermos a nossa vida de oração é por meio de orações comunitárias. É muito interessante que quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem em Mateus no capítulo 6, ele fala de orações que são no plural, do tipo Pai Nosso. Jesus nos ensinou que na comunhão, na unidade do Espírito, num vínculo de paz, as nossas orações seriam ouvidas. E não só seriam ouvidas, como Jesus diz em Mateus no capítulo 18, onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Mais do que ser ouvidas, a oração comunitária, ela sinaliza e representa a presença de Deus no nosso meio. Então, uma das maneiras de nós desenvolvermos a oração é com a ajuda dos nossos irmãos. É muito legal nós vemos pessoas que se converteram há pouco tempo e por muitas vezes elas não conseguem orar e quando a gente se reúne para poder orar, seja na sala de oração ou em algumas vigílias que a gente participa, isso acaba motivando e fazendo com que as pessoas desenvolvam uma vida de oração. A oração comunitária, ela fortalece as pessoas para desenvolverem uma vida de oração devocional e solitária. Então, é extremamente importante nós desenvolvermos essa prática de oração comunitária. E um dos conselhos que eu te daria é participe da nossa sala de oração. Infelizmente, hoje nos nossos encontros, as pessoas valorizam pouco esse momento da sala de oração. Mas a sala de oração é um momento extremamente importante para que juntamente com todos os santos, como a palavra de Deus diz, a gente consiga entoar louvores e engrandecer o nome de Deus por meio da oração. O segundo conselho que eu te daria é marque reuniões de orações com os seus amigos. Eu me lembro de várias épocas da minha vida que uma das maneiras com que eu aprendi a orar foi por meio de orações que nós marcávamos no monte. E isso teve extrema importância na minha vida, porque independente do lugar, claro, seja no monte, seja na casa de um irmão ou em qualquer lugar, o fato de ter outras pessoas que estavam unidas nesse objetivo me fez desejar mais a oração. E o último, mas não menos importante conselho que eu te daria é desenvolva o hábito de orar durante as suas refeições. E isso parece muito conselho de tiozão ou algo do tipo, mas isso é uma prática bastante importante. Por quê? Porque é uma maneira de, junto com um irmão, os seus pais, a sua esposa ou até um amigo do trabalho, você desenvolver um momento de oração comunitária. E a última maneira de desenvolvermos a nossa vida de oração é orando de maneira relacional. A Bíblia nos ensina não só orarmos um com os outros, mas a também orarmos um pelos outros. O apóstolo Tiago vai dizer no capítulo 5 que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos um pelos outros, porque a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Existe um poder na oração que nós fazemos pelos nossos irmãos. Cristo está atento às nossas orações.
orações. E a oração relacional, ela nos incentiva a declararmos não aquilo que nós queremos, mas aquilo que a palavra de Deus diz a respeito do nosso próximo. A oração relacional é um bom momento para nós profetizarmos na vida do nosso irmão. E não profetizarmos de maneira aleatória ou a respeito daquilo que nós queremos ou achamos que devemos dizer para ele, mas aquilo que a própria Escritura diz a respeito do nosso próximo. A oração relacional é uma maneira de nós amarmos os nossos irmãos e nos doarmos a ele por intermédio da oração. Eu me lembro muito do Bartô dizendo que hoje no WhatsApp virou aquela moda de as pessoas pedirem oração e nós mandarmos apenas a mãozinha assim, né, como um símbolo de que nós estamos orando. Mas a Bíblia nos incentiva a não só dizer, mas a fazer isso, a interceder um pelos outros, a nos colocarmos nesse lugar de oração e orarmos para que Deus intervenha na vida do nosso próximo. Eu queria dar alguns conselhos práticos de como nós podemos fazer isso, como nós podemos orar de maneira relacional. A primeira maneira é confessando os nossos pecados para que o nosso próximo ore por nós, ou ouvindo o pecado do nosso irmão para que a gente ore por ele, ministrando cura, perdão e graça de Deus na vida dele. Uma outra maneira de nós orarmos de maneira relacional, não me lembro, peraí. Uma outra maneira, pode ser? Isso. Pode, então vá. Uma outra maneira de nós orarmos de maneira relacional é abrindo um texto da Escritura e orando para que a verdade encontrada naquele texto se cumpra na vida do seu irmão. Bem, essas são 3 maneiras objetivas que nós podemos desenvolver a nossa vida de oração, orando de maneira devocional e vertical a Deus, de maneira comunitária com 2 ou mais irmãos, com eles, e de maneira relacional, que é a oração pelos nossos irmãos. Existem inúmeras outras maneiras, métodos, formas. O nosso desejo é que, independente da forma e da maneira, que Deus gere em nós essa identidade de casa de oração, de uma igreja que ora, que está em constante contato com Deus por intermédio da oração, ministrados e guiados pelo seu Espírito, a fim de que, por intermédio da oração, a igreja cresça, se desenvolva e conheça mais a Jesus. É isso aí. Se você tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, não esqueça de fazer aí embaixo, ative o sininho, não se esqueça que a tenda é um lugar para todos aqueles que amam a presença de Deus. Forte abraço, até a próxima.